E aí, gente boa? Esse é o Conte Mais aqui com Heber Salles, esse podcast criado para dar lugar de fala. Aqui o nosso convidado, a nossa convidada vai ter sempre a oportunidade de falar o que bem entender. Vai ter a oportunidade de sempre contar mais sobre a sua vida, sobre seus projetos e sobre muitos outros assuntos. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Mas antes disso, rola aí a vinheta. E hoje, aqui no podcast do Conte Mais, a gente vai estar contando com a presença de um palmeirense ilustre, alguém que eu tenho uma profunda admiração, profundo respeito pela sua trajetória, pela sua história de vida. Dr. Márcio Henrique, médico, atual vice-prefeito aqui da nossa cidade. Dr. Márcio, já falei em outra oportunidade, todo o respeito que eu tenho pelo senhor. E aqui diante das câmeras reforço mais uma vez o respeito e a admiração que eu tenho pela sua trajetória, pela sua história, não apenas na medicina, mas também, óbvio, na política. Fique à vontade, aqui é o Conte Mais, Dr. Márcio. Salles, boa noite. Eu quero agradecer o convite que foi feito para nós estarmos aqui conversando. A admiração e o respeito é recíproco também. Sempre tive muita admiração pela sua postura. Obrigado, doutor. E sempre que você tem colocado o seu nome aí na política, tem a sua ação, né, sua atuação como policial militar no Estado e defende também as suas posições na política. Eu também tenho uma grande admiração, então vamos ficar à vontade, vamos conversar. Motivo de alegria ouvir algo. Eu acho que é importante, esse bate-papo vai ser muito importante para que nós possamos levar para a sociedade e a sociedade conhecer um pouco mais da gente, né? Doutor Márcio, como palmeirense, né, como filho dessa terra, eu conheço o senhor, assim, desde que, como a gente gosta de dizer aqui no interior, desde que eu me entendo de gente, né? E nesse período, a gente vai conhecendo e eu conheci a figura do Dr. Márcio, médico, vereador, vice-prefeito. Mas acredito que, semelhante a mim, também outros que estão nos assistindo agora, vão querer saber também mais um pouquinho sobre quem é o Dr. Márcio, suas origens, a sua história de vida, o início da sua trajetória. E aí eu já deixo a cargo do senhor para o senhor ficar à vontade para falar e falar para a gente aqui, falar para quem também está nos assistindo sobre um pouquinho de quem é o Dr. Márcio. Sei que é difícil, doutor, às vezes, né, se autodefinir, mas contar a sua trajetória, história, todo mundo vai conseguir falar. Então eu queria ouvir quem é o Dr. Márcio. É simples demais, né? Eu sou de Palmeira dos Índios, nasci aqui em Palmeira em 1964. Aí passam as contas, né? Esse ano fiz 59 anos, esse ano. Né? Minha mãe e meu pai, meu pai era funcionário público, minha mãe também foi funcionária pública, todos dois. Meu pai já faleceu, novo, com 64 anos de idade. Minha mãe hoje é uma jovem senhora, ativa, muito ativa. Meu pai é do sertão de Pernambuco. Papai do sertão de Pernambuco, era do sertão de Pernambuco, e minha mãe do sertão de Alagoas. Doutor Márcio, interromper, qual era a profissão do pai do senhor? Papai trabalhava no antigo CESP, né, que era um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Sim. E depois ele deixou o CESP e trabalhou como autônomo, trabalhou com o Tio Noé aqui em Palmeiras. Sim. E depois foi para Maceió e exerceu outras funções também como autônomo. E minha mãe era professora e já com 3 filhos, e quando foi para se formar no último ano, ela teve o 4º filho e depois veio um 5º. Nós somos 5 lá em casa. 5 filhos. Dia de domingo é a casa 4 cheia. homens e uma mulher, né? Uma mulher que vale pelos 4 homens, né? Minha irmã, ela vale pelos 4 homens que minha mãe teve, né? E papai e mamãe se conheceram no sertão, quando papai foi trabalhar, e aí casaram. E vieram morar aqui em Palmeira dos Índios. Aqui nascemos eu, meu irmão mais velho, eu e minha irmã. Depois fomos para Olho d'Água das Flores, trabalho de papai. Depois fomos para Maceió. Mas a minha ligação com Palmeiras sempre foi muito forte. É uma família grande. Mamãe teve mais... domingo aí a casa é cheia. Não, mamãe teve mais de 20 irmãos, né? Teve, não, tem. Graças a Deus, a grande maioria é viva ainda, os irmãos de mamãe. A família do meu pai é de Pernambuco. Já perdemos alguns tios, irmãos de meu pai, e nós nos criamos em Maceió. Mas a nossa ligação com o Palmeiras sempre foi muito forte. Nós nunca deixamos Palmeira dos Índios. O meu avô morava em Palmeira dos Índios, minha avó, durante muito tempo, e nós passávamos férias aqui
em Palmeiras, subindo e descendo serra, andando de bicicleta, jogando bola na ABB, indo para ali, para Vila Nova e Ribeira, aquela região, tipo Parreiral, de bicicleta, a turma toda comprar uva, né? Chupar uva, brincar, era essa a nossa vida. Palmeiras dos Índios foi a nossa vida e a nossa juventude. Inclusive, onde nós estamos, onde é o estúdio do Estadão, um tio meu morou aqui nessa casa. Como adolescente, nós vivemos bons momentos aqui nessa casa, que um tio meu morou aqui, perto das festas, as festas Palmeiras, aqui na Praça de Independência, como ainda hoje é, e nós vivemos bons momentos. Eu sou o Dr. Márcio. Estudei medicina na UFAL, depois fiz a minha formação e voltei para Palmeiras em 1993. Eu já ia perguntar, doutor Márcio, quem era a sua influência. Por isso que eu perguntei sobre a profissão do pai, porque geralmente, né, a profissão do pai influencia também, às vezes, na decisão influência, do filho. eu sempre quis fazer medicina. Você sempre teve essa paixão? Eu não me lembro querendo fazer outra coisa. E nós tem um tio, né, tio Isaac, que foi sempre um médico muito respeitado, um oncologista no estado e no Brasil. Sim. Tio Isaac é uma pessoa que foi muito respeitado. Hoje ele já não exerce mais a medicina. Foi a minha referência. Depois veio outro tio, Apolônio, primos, né? Tem um primo, o primo mais velho da família dos filhos de minha avó, né? Vovô, quando casou com minha avó, vovô Manu, ele já tinha alguns filhos. Com minha avó ele teve 16 filhos, né? Caramba, a família realmente é grande. E o neto mais velho de minha avó, Apolônio também, foi médico, e depois veio uma geração de muitos. Então já é uma influência familiar, né? Tem muitos médicos na família, muitos médicos mesmo. E essa foi a minha formação. Me formei na UFAL em 1988 e voltei para Palmeiras em 1993 para exercer a medicina. Foi isso que era o meu sonho, era voltar para Palmeiras dos Índios e fazer medicina aqui em Palmeiras. E é interessante você falando assim, doutor Márcio, sobre a sua trajetória, porque eu acredito que quem está assistindo a gente aí vai estar com certeza relembrando também do passado. O senhor citou ruas, citou trajetórias, momentos, bairros aqui da cidade. E os moradores mais antigos de Palmeiras dos Índios, com certeza, quando escutam, né? É sempre bom quando a gente está numa roda de conversa, que alguém lembra do passado, o cara fazia isso também, lembra do passado, lembra de como era a cidade. E estar numa cidade em que o senhor está sediado há tantos anos, nasceu, viveu e exerce a profissão, traz muita ligação com o povo dessa cidade. Então essas suas influências diretas na área da medicina, com certeza, né, motivaram o senhor a escolher essa profissão. Mas o senhor é conhecido aqui na cidade como um médico muito humano, sabe? E essa opinião pessoal também que eu tenho do senhor, doutor Márcio. E aqui não é rasgação de seda não, gente, aqui é apenas o reconhecimento. Eu aprendi, doutor Márcio, que a gente tem que dar flores em vida, né? Vou pegar aquele gancho, estamos com o Zé de Camargo e Luciano, né? Dar flores em vida, e a gente deve sempre estar dando honra a quem merece honra, elogiando quando merece elogio e também, por que não, criticando quando há motivo de crítica. Faz crescimento, né? Exato. E assim, se a crítica ela é feita de modo construtivo, de modo respeitoso, nos faz melhorar. Com certeza. E assim, eu sempre ouvi o senhor e tive a oportunidade também, não eu de ser atendido, mas de um parente ser atendido, e foi exatamente esse perfil que eu também tive, de um médico muito humano. E esse humanismo na medicina, eu me lembro de um filme, acho que era do Pat Adams, né? Só não me lembro o nome do filme, não me recordo agora. E você que está assistindo aí, pode deixar nos comentários se você souber qual é o nome do filme. Mas esse aspecto humano, doutor, em um momento em que a gente lida, né, com profissionais, eu sei que por questões éticas, ninguém vai estar citando o nome de médico A, B, C, mas hoje se fala muito numa medicina muito tecnicista, né? Por muitas vezes um profissional que busca a medicina apenas pelo ressarcimento financeiro que a medicina propõe. E quando a gente escuta e tem-se um histórico de um médico humano, o respaldo dele é muito maior. E o senhor tem isso. Aqui o senhor atribui esse aspecto humano, essa medicina humana, humanizada, que o senhor exerce há tantos anos aqui em Palmeiras. Ô Salles, eu queria puxar um pouco, tirar a pessoa da medicina. Sim. E botar pelo aquilo que uma pessoa deve escolher. Certo. Eu acho que, independente do que você vai fazer na vida, se você vai ser um médico, se você vai ser um dentista, se você vai ser um policial militar, se você vai ser um repórter, se você vai ser um câmara, acho que, independente do que você vai ser, é você fazer aquilo que você vai fazer com amor. Exatamente. Muito bom. Então, acho que se você consegue fazer isso, se sentir bem com aquilo que você faz e saber que aquilo que você vai fazer bem para você, se você exercer aquilo fazendo bem para outro, então isso eu acho que é a coisa mais importante. E é o que eu faço com a medicina.
Eu exerço a medicina, é uma coisa que eu escolhi por gostar de fazer. E eu faço da medicina um instrumento da minha felicidade. E qual é a minha felicidade? É ver os outros felizes e bem. Então, é uma coisa, é uma troca, né? E aí eu me sinto bem fazendo a medicina, exercendo com amor. Eu me formei em 1988, já tenho aí 35 anos de médico. Muito chão, doutor. Muito chão, Muito talvez seja... Quase a minha idade. Exatamente. Quase que eu tenho de vida, eu tenho de profissão, tá vendo? Eu tenho quase a sua idade de profissão. E eu procuro exercer, e eu acho que é isso que faz com que a gente se realize e exerça qualquer que seja a profissão bem. É fazer com amor. Aquilo que a gente faz com amor e que gosta, a gente faz bem e as pessoas se sentem felizes. Sair de casa de manhã querendo dar o seu melhor. Você pode não ser o melhor naquilo que você faz, porque todos podem superar. Agora você pode fazer o seu melhor sempre naquilo que você se propõe a fazer. E é isso que eu tento fazer. Tem muitas limitações, né? Existem pessoas inteligentes e existem pessoas esforçadas. Eu sou uma pessoa esforçada. Eu gosto de ler para poder... Tem pessoas que são inteligentes. Tem pessoas que são inteligentes, pegam fácil as coisas. Eu não. Preciso ler muito para poder aprender uma coisa, preciso perguntar muito. Nunca tive vergonha de perguntar, nem de dizer que não sabia. Hoje, com 35 anos de profissão, tem coisas diante de mim que eu vejo que eu não sei. E eu digo, eu sou sincero para o paciente, mas eu não deixo o paciente na mão. Eu vou atrás de alguém que possa me ajudar a resolver aquele problema. Ligo para um amigo mais experiente, procuro conversar. Então é essa a verdade. Eu digo que isso é inteligência, doutor. Porque às vezes assim a gente confunde, né? Algumas pessoas confundem, né? A inteligência com a capacidade de adquirir conhecimento científico. E eu digo que a inteligência é a capacidade de você conseguir conectar, inclusive isso nos relacionamentos humanos. Quando a gente tem essa rede de contatos e uma palavra que foi me ensinada, lecionada enquanto criança, acredito que para o senhor também, pela forma como o senhor já falou, que quando tem dúvidas procura, é humildade. Saber o momento de tirar dúvidas, não ter vergonha de querer se aperfeiçoar, de dizer assim, olha, eu não estou sabendo disso, eu quero aprender mais. Isso acho que dignifica a profissão. Eu falo pela minha, né, que eu também, da mesma forma, doutor, a gente busca nesse conhecimento, tá sempre se atualizando para que a gente possa ofertar algo sempre melhor. E aqui eu vou aproveitar também para falar algo que eu sei sobre o doutor, nunca falei para o senhor, mas em certo momento me disseram, uma pessoa que trabalhava na saúde, em um determinado local, que, eu não vou entrar por questões lógicas, ética, né, mas que o senhor todas as manhãs, independente de estar de plantão ou não, ia olhar os seus pacientes. E a frase que essa profissional de saúde me disse foi, ele não tinha a obrigação de fazer isso pela escala, mas ele fazia isso pela responsabilidade, a ética profissional dele. E a palavra foi, o Dr. Márcio é um médico diferente. Essa pessoa, ela tem um conceito muito grande comigo, sabe? E quando ela me falou isso, eu prontamente adicionei isso no meu acervo de informações do senhor, Dr. Márcio. E eu vejo isso, sabe, uma responsabilidade muito grande. E quem dera, todos os médicos, doutor, e volto a falar, não estou rasgando, nem estou fazendo capaixonice com o doutor, não. É porque eu vejo hoje uma necessidade tão grande de pessoas que amem a profissão e façam isso com zelo, porque o amor, ele requer zelo, né, doutor? Ele quer esse zelo de sempre se aperfeiçoar, de sempre ofertar, de sempre estar se colocando na condição de atualizações, para não cometer erros, com que aquela vida que está do outro lado ali possa receber um serviço. Todos nós podemos errar, né, Salles, quando a gente faz qualquer coisa. Mas o problema do erro médico, ele pode existir, sim. As falhas existem. Mas o grande problema é que você não é um erro, é um universo que você atinge. O universo de uma família, exato, de uma pessoa, é aquele universo. Então você tem que se colocar de uma maneira onde você tem que dar o seu melhor para procurar ajudar, e nem sempre você tem a condição de ajudar. Às vezes doenças terminais, você não consegue, mas naquele momento que você puder ouvir e ser ouvido, se colocar na condição de ouvir um lamento, uma dificuldade que a família está passando, isso faz com que a pessoa se sinta melhor. E a medicina, ela não é fácil, como qualquer outra profissão, não é fácil, porque você lida com muitas dificuldades. Mas o importante é você estar na dimensão de querer fazer sempre o seu melhor e saber que aquele melhor ele vai se refletir no bem-estar de alguém.
nem que seja uma palavra, onde a pessoa possa se sentir seguro, né? Com certeza. E foi isso, é isso que eu tento fazer, porque você tem que saber que você vai sair da sua casa de manhã, vai se colocar no consultório, vai ao hospital, e ali tem expectativas de pessoas que esperam de você, em você, eles têm a oportunidade de alguma coisa que está... Uma esperança. Uma esperança, e você tem que ter essa esperança para eles, colocar essa esperança para essas pessoas. E isso é muito importante no dia a dia da gente. E eu peço sempre a Deus a força para que eu possa, nessa condição que eu me coloco, dele me ajudar a levar para as pessoas aquele conforto, aquela necessidade que eles estão precisando naquele momento. É um momento que está tão faminto, né? A pessoa está tão faminta, tão sedenta de uma esperança, que quando um médico, falando especialmente da profissão do senhor, quando ele oferta, não uma mentira, uma ilusão, mas ele oferta uma palavra de esperança, por mais crítico, né, que seja o cenário, por mais delicado que seja o cenário clínico ali, mas quando o médico ele tem essa percepção de ofertar na forma de falar, de se comunicar com o paciente, ofertar essa visão de esperança, tá difícil, quadro complicado, e ser correto, né, nesse sentido, né, de ofertar a esperança, ofertar a dignidade. Eu me recordo uma certa feita, doutor, que minha esposa é enfermeira, e ela comentava sobre o quadro de uma paciente que tinha um câncer já em estado avançado, metástase, né? E eu perguntei por curiosidade, até porque medicina, acredite, eu não gosto de hospital. Casei com enfermeira, doutor Márcio, mas quando eu piso o pé no hospital, eu já fico agoniado para sair do hospital. Eu digo sempre os doentes, quando a gente propõe a internação, eu paciente diz, mas doutor, eu não gosto de hospital. Eu digo também não. Mas você tem a necessidade de ir para o hospital. Exato. Não vai para o hospital porque gosta. É verdade, só vai porque precisa, exatamente, né? Isso, exatamente, doutor. E quando eu piso no hospital, caramba, eu casei com uma enfermeira, minha esposa é apaixonada por área de saúde, mas eu sou, assim, eu respeito ao máximo, respeito porque é uma área que eu não consigo, eu sei que eu não conseguiria, doutor, assim, me enxergando hoje, eu não conseguiria atuar, porque eu não sinto afinidade e o ambiente, sim, realmente eu tenho até alguns bloqueios quando o assunto é hospital. Quando eu piso no hospital, já fico agoniado. Não sei se você que está me acompanhando também é semelhante a mim e fica agoniado. Comenta aí se você também fica agoniado quando vai no hospital. Mas é uma profissão que, com certeza, doutor, essa frase que a minha esposa disse me fez enxergar também por outro prisma. Que eu disse, e aí, o que o médico vai fazer? Não me recordo se era um médico ou uma médica, no momento que cuidava dela. Essas palavras da médica foram, eu tenho que proporcionar um fim de vida digno. Digno, exatamente. A essa pessoa. Essa frase, doutor, ela ficou ecoando, sabe, na minha mente, porque eu percebi que naquele campo de atuação na área médica, a pessoa pensava numa perspectiva. E eu trouxe, obviamente, traçando um paralelo com a minha profissão, como eu devo sempre ampliar a minha visão para ofertar de modo digno o serviço. Então, essa atuação médica do senhor, né, é uma atuação de longos anos, 35, eu tenho 37 de vida, o senhor tem quase de tempo de trabalho o que eu tenho de vida. Nasceu em 90. Eu nasci em 86. 86, 86. Terminei em 88. Aí quando eu vejo, eu escuto relatos, assim, pra mim, eu sou um cara muito curioso, doutor. Eu sempre fico perguntando, e aqui eu vou perguntar sobre o caso de medicina. Qual foi o caso mais complicado que o senhor encarou, assim, que o senhor disse como médico, caramba, esse quadro aqui realmente é algo muito difícil? O senhor tem, assim, algum para apontar? Tem muitos, mas o mais recente, tem muitos casos. O mais recente foi a Covid, né? Sim, a Covid nos surpreendeu. E um caso, assim, que chamou mais atenção na Covid é um paciente jovem daqui de Palmeira, que teve uma Covid muito grave, e é isso que a gente não consegue explicar na Covid. Ele passou muito tempo internado, muito tempo entubado aqui no hospital. Sim. O Hospital Regional Santa Rita montou uma estrutura muito boa para receber esses pacientes, né, de Covid. E esse paciente passou muito tempo entubado, uma tomografia com um comprometimento muito grande do pulmão desse paciente. E graças a Deus, com a intervenção, o trabalho dos médicos no hospital, quando precisava me chamava, eu ia lá também, conversava. Esse paciente conseguiu sair do quadro, né? Hoje leva uma vida normal aqui em Palmeira e praticamente sem sequela nenhuma.
Né? Tá aí, você viu um quadro super complicado. Exatamente, surpreendeu pela evolução e como ele hoje leva uma vida normal, pessoa conhecida aqui na cidade, que hoje leva uma vida normal. Então, é um quadro recente que chamou muito a atenção porque durante aquele processo de recuperação dele, a gente sempre passava, se Deus quiser ele vai sair do quadro, mas vai ter uma qualidade de vida ruim pelo aquilo que pode deixar, com sequelas. E está aí, se recuperou, está bem, hoje faz tudo, trabalha em uma tomografia praticamente normal, sem lesão nenhuma. A Covid nos ensinou muita coisa, nos ensinou que a gente não sabe nada. Né? Eu tive Covid também, passei 12 dias internado com Covid, e o protocolo, quando eu cheguei no hospital era um, quando eu saí era outro. Era uma dinâmica muito grande, porque uma coisa que as pessoas foram aprendendo, novo, né? Usaram muito esse termo durante a Covid, era como trocar o pneu de um carro com ele andando. E aconteceu isso, né, durante a Covid, mas graças a Deus nós superamos. Né? E a medicina nos surpreende, as pessoas nos surpreendem, os pacientes nos surpreendem. Isso é que é bom. Né? E, assim, doutor, falando sobre a Covid, você tocou numa época, né, que eu acredito que foi um divisor nesta geração, né, um divisor de águas, né? Seja pelas sequelas econômicas que a Covid deixou, mas principalmente pelas sequelas emocionais. Milhares de vidas aqui no Brasil, milhões no mundo, né, perderam milhões de pessoas perderam as suas vidas. Famílias, né? Famílias destruídas, às vezes até mais de um membro, dois, três membros de uma mesma casa vindo a falecer. Hoje eu atendi uma paciente daqui na cidade perto de Quebrangulo, que ela perdeu 2 filhos durante a Covid. Que trágico. Perdeu 2 filhos e ela ainda ninguém consegue assimilar um impacto desse, né? Tanto tempo ela ainda sofre muito, né, com isso. E a importância da ciência na época, né? Porque não que fosse diferente de hoje, mas em especial naquele momento tenso, né? Houve uma busca incessante por informações médicas, científicas que pudessem orientar. E o que mais assombrava era justamente isso que o senhor falou agora, né? Essa expressão eu realmente ouvi e ela casa bem para a época, né? Trocar o pneu do carro com ele em movimento. Era uma coisa agora, com 15 dias já era outra, e a população ficava numa perturbação psicológica absurda. Ainda hoje. Eu digo assim que as sequelas psicológicas, doutor, né, posteriores ali à Covid, ainda estão ecoando na sociedade, né? Os comportamentos humanos mudaram. Eu me lembro que por trabalhar em linha de frente, não diretamente no atendimento de pacientes como médicos, enfermeiros e técnicos, mas por ser policial e estar também ali no contato direto com a população. Eu me lembro que a minha mãe, por ser diabética e hipertense e assim, com outros fatores que colocavam ela dentro daquelas comorbidades que é grupo de risco, né? E eu passava dias sem ir na casa da minha mãe morando a 50 metros da minha casa, e angustiou-me quando eu cheguei em um determinado momento, perdi um amigo muito próximo, uma idade muito próxima. Ele teve Covid e gradou rapidamente para um quadro muito complicado e infelizmente ele não conseguiu. E eu me lembro que após o falecimento dele, eu olhei para a situação e disse, poxa, a orientação é não abraçar. Mas eu fiquei, poxa, se a minha mãe pegar Covid, eu não vou poder abraçar ela. Aí eu cheguei e disse, mãe, eu vou aí dar um abraço à senhora. Porque eu fiquei com medo, doutor Márcio, sabe? Não poder dar mais um abraço. Esse medo serve em todo mundo. Ela inclusive, interrompendo um pouquinho, sabe? Essa paciente usou um termo que, além da perda dos filhos que ela teve, né? O pior foi isso que ela falou. Eu não pude velar meus filhos, né? É horrível isso. Ela usou até esse termo, parece que um dos filhos morava fora, que foi enterrado rapidamente, parece que em valas coletivas, né? Parece que não morava aqui em Alagoas. Isso aí machuca demais, né? Com certeza. Machuca demais. É uma coisa impressionante como mudou a vida de muita gente e continua mudando, né? Porque esse impacto da Covid, ele vai perdurar durante muito tempo, não tem dúvida nenhuma. E quando eu olhei, doutor, para aquele cenário, a gente, esses cenários trágicos, eles têm a condição de nos apontar a vulnerabilidade da gente, né? Nossa efemeridade, né? A gente está aqui hoje e amanhã pode não estar.
E eu acredito que mais do que eu, que sou alguém que sofre como qualquer outro ser humano isso, quem trabalha na área médica vai estar o tempo todo lidando ali com a vida, mas também com a morte, né? E estar nesse cenário é um cenário que exige muita habilidade também. Aquela palavra que eu usei falando sobre o senhor, sobre humanidade, eu ano passado perdi minha mãe e assim eu tive a grata oportunidade de, mesmo num cenário de dor, de luto, né, de consternação, ter sido acompanhado, minha mãe ter sido acompanhada por um médico bem humano nos últimos minutos de vida dela. E a forma como ele lidou comigo, que ele falou, que ele teve o cuidado de anunciar como a morte dela, me mostrou a importância, e o meu respeito pela medicina, né, foi elevado a níveis aí estratosféricos. Se eu já respeitava antes, respeito ainda mais. Na minha profissão, doutor Márcio, eu vejo assim, sempre com muito pesar quando alguém vai para a profissão apenas pensando no ressarcimento financeiro. É um péssimo profissional ou uma péssima profissional, porque pensa apenas no dinheiro, não pensa no serviço. E também não só no dinheiro, né? Pela posição, né? Exato. Porque o policial militar, como todo policial, é respeitado pela sociedade, quando você chega no local todo mundo olha, é um policial, né? Então tem pessoas que acham que isso aí o suficiente, né? Da mesma forma médico, né? O título também. Doutor, né? Ô Salles, você estava falando nesse instante, dessa necessidade, voltando um pouquinho para a Covid, naquela época. Pode falar aí. Você falou a vontade de querer dar um abraço em sua mãe, né? Eu já fui ao contrário, para você ver. Ao contrário, diga assim, eu adoeci exatamente no mês de maio. Eu me lembro por conta que as datas eram marcantes. E como a gente não ia fazer o almoço tradicional que minha mãe sempre faz, no Dia das Mães, a gente almoça com mamãe, todos os irmãos. Aí hoje casado, a esposa ficou no canto com as suas mães e a gente vai almoçar com nossa mãe. A gente não ia fazer o almoço no domingo, então eu fui no sábado para Maceió visitar minha mãe. E eu não tive coragem de entrar no apartamento dela. Eu estava sem ver minha mãe desde final de março, abril. Mamãe passou exatamente dentro do apartamento dela em Maceió, de mês de março ao mês de setembro, sem sair. Meu Deus. Sem sair. Ela veio sair em outubro. E eu adoeci em maio e eu fui na casa de minha mãe e não entrei no apartamento. Sentei do lado de fora, vou dar um banco, não precisa não, nem banco eu quis. Ela ficou dentro de casa e eu fiquei do lado de fora conversando. O coração fica miúdo. Quando foi no domingo, eu tive febre. Quando foi na terça, eu estava internado. E durante esses primeiros dias de internação, lógico que eu me preocupava com a minha saúde, mas minha preocupação era saber como minha mãe estava, se ela tinha desenvolvido alguma coisa. Aí aquilo ali, eu ficava muito preocupado se minha mãe, será que eu passei para minha mãe alguma coisa? Como também com a minha casa também. Minha esposa, minha filha que estava com a gente, meu netinho que estava em casa, todas aquelas pessoas que conviviam comigo, essa preocupação era muito grande minha, se eu tinha transmitido para as pessoas mais próximas de mim. E era uma angústia muito grande durante a minha internação, enquanto nos primeiros dias eu passei 12 dias, mas depois do quinto, sexto dia que foram em casa, fizeram os exames, ninguém estava doente, só a menina trabalhava com a gente, testou positivo, mas também estava bem demais, mas ninguém teve, aí eu comecei a me tranquilizar. Mas era aquele medo, né? Se eu não abraço, tem a saudade, a falta do abraço, e se você abraça, você fica preocupado se transmitiu. Verdade. Né? Era uma pressão. E a Covid você era pressionado de todo jeito, de todo lado, até quando você não fazia nada, você era pressionado. E eu fiquei naquela, doutor, assim, dizer, caramba, se eu não dei um abraço na minha mãe, ou eu ou ela, né, pegaram a Covid, e eu ficava, assim, pela questão, pelo panorama que se apresentava na época, doutor, quem tinha um hábito, saúde, assim, um hábito saudáveis, em alimentação, práticas físicas, a tendência é que a Covid se manifestasse ou ausência de sinais, ou sinais muito brandos. E você começou a ver pessoas nessa condição morrer. Exato, isso assustou, porque inicialmente era assim, lógico que o número de pessoas que morria com esse perfil era bem menor, mas as informações iniciais é que seriam apenas sintomas brandos, né, leves. E eu olhava assim, caramba, se minha mãe pegar e gradar a um ponto de ficar grave, ou pior, ela vira óbito e eu não abraçar mais ela. E você que está me vendo aí, já fica uma lembrança que às vezes não é tão boa, né? Por doença, ou da pior lembrança possível, que é a morte de alguém.
Você já viu o valor do abraço? Aproveitar esse momento aqui, doutor Márcio, né? A gente vive numa época agora que a gente pode abraçar. Fica aqui a orientação, a sugestão, né? De duas pessoas que entendem a importância do abraço. Bom demais, Abrace as pessoas que você ama, aí na sua casa. Aproveita aí, dá rapidinho, você tá no celular, vai com o celular ouvindo, não desliga não, nem muda. Fica aqui conosco, mas vai lá, dá um abraço na pessoa que você ama, que eu tenho certeza que um abraço tem um poder imenso. Dizem que o abraço cura, né, doutor? Cura. O Salles, tem uma coisa, um fato que aconteceu na minha vida com uma pessoa que eu tinha, assim, uma relação de carinho muito grande. Ela já faleceu. E você sabe, a gente o dia a dia, corre o dia a dia. Nossa agenda, a correria do dia. A nossa agenda, e às vezes você se coloca tão dentro dela que você não consegue abrir a capilaridade de que existem coisas e detalhes que são importantes para a sua vida e para a vida dos outros. E essa pessoa chegou um dia no consultório, onde meu consultório estava agitado, e a minha secretária disse: olha, fulano tal está aí querendo falar com você. E o consultório daquele. Naquele instante veio: não, mande vir outra hora. Veio na minha cabeça. Mas eu digo: não, mande esperar um pouquinho que eu falo já com ele. Né? A agenda estava cheia, mas eu falo já. Ele disse o que quer. Não, ele só disse que quer rapidamente falar com você. E quando o paciente saiu, eu digo: mande a pessoa entrar. Aí a pessoa entrou rapidamente, nem sentou. Aí disse: e aí, meu filho, tudo bom? Como é que você está? Chamado de meu filho. Eu digo: estou ótimo. Diga aí o que é que está precisando. Disse: não, vim aqui para só você me dar um abraço. Que hoje é meu aniversário. Eu sei, ele me conhecia muito bem. Eu sei que você não é ligado à data, vai se esquecer do meu aniversário. E eu quero um abraço seu, porque você sabe o amor que eu lhe tenho. Que coisa maravilhosa. Eu digo o amor que eu tenho por você também. Recíproco. Você já imaginou se naquele dia a minha agenda não me permitisse abrir um espaço para essa pessoa? Isso. Né? Então a gente tem que olhar, saber que nós temos muita coisa a fazer. Tem pessoas que precisam da gente, mas tem um inesperado no nosso dia a dia. Sim. E é esse inesperado que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Não é? E foi simples, rápido, não foi 5 segundos, entramos, demos um abraço, a lágrima desceu dos olhos, né? Porque poderia não ter acontecido aquele momento, né? De ter recebido aquele abraço carinhoso e ter dado também para a pessoa que só queria ser lembrada no dia do seu aniversário e que, por me conhecer bem, não me julgou. Ele vai se esquecer de mim. Não, ele foi lá porque sabia a minha limitação. Eu sou muito ligado a datas. Mas queria o seu abraço. Mas queria o abraço e queria, naquele dia, dizer: hoje é meu aniversário. Eu acho que esse desprendimento, a gente às vezes julga muito as pessoas. Fulano de tal não lembrou de mim. Mas às vezes não é porque ele não quis lembrar. É a própria correria da vida. A própria correria, e tem pessoas que são assim. Eu tenho um primo que já é diferente. Eu tenho um primo que parece muito comigo, até confunde. E ele tem a data do aniversário de toda a família. Que deve ser um negócio de presentes a 500 pessoas. Ainda bem que Deus levanta alguém da família para lembrar. Tem alguém Eu digo isso, porque se fosse depender de mim, estava ruim na minha família. São características, né, que as pessoas, e são defeitos que você tem, que você não deve julgar. Eu sou perdido para a data. Né? Tem pessoas que têm, vamos dizer assim, o ato de criar a teoria da conspiração contra si mesmo. Tudo fulano não faz, não. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte, sempre procure fazer a sua parte. Quem é o perfeito? Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Né? Nós somos semelhantes ao perfeito. Exato. Temos as Fomos criados a semelhança do perfeito. Né? E as nossas imperfeições nos fazem lembrar dele também. Porque é na imperfeição que eu me lembro que eu preciso de Deus. Né? Exatamente. E ele lhe trouxe, mandou o seu filho aqui, sofreu e morreu por a gente. Né? Deu a sua vida por a gente e era o perfeito. Já vi que a afinidade quanto ao campo de trabalho a gente não tem, né? Eu sou médico, eu sou policial, eu trabalho na segurança pública, mas uma coisa já vem em comum entre eu e o senhor. A gente é esquecido para certas coisas. Para a data eu sou perdido também, doutor. Lá em casa, se não for a minha esposa me lembrando dos fatos e das datas, não tem como. Eu já falei com um monte de gente nisso. Depois eu sempre apareço pedindo desculpa, geralmente 2, 3 dias depois. Mas eu também tenho esse mesmo, vamos dizer assim, deixa de ser um defeito, né? Mas isso aí é bom, esse fato que aconteceu, Salles, comigo nesse dia, foi importante para chamar a atenção de que a gente tem que olhar um pouco mais de lado para as pessoas que nos cercam. Né? E a gente vive muito isso
aí essa questão do suicídio, nós tivemos agora a alusão a isso, bem recente, né? Existem pessoas que emitem sinais, sim, e a gente não fica atento. Sim. São sinais de você ter, eu sou legista também, Salles. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E como nós estamos observando corpos chegaram em ML, né, de que a causa morte que tiraram a sua vida, né, e colocaram fim à sua vida. E a gente observa muito pessoas idosas, né, homens e mulheres idosas. Já na terceira idade, né? Exatamente. Então o que é que está levando isso? E essas pessoas emitem sinais. E muitas vezes no dia a dia nós estamos tão distantes, pode ser que pessoas perto de mim, perto de você, estejam passando por isso e a gente não esteja vendo. Então é importante que a gente não se envolva tanto com as coisas que a gente tem no dia a dia, chegue ao ponto de se esquecer daquelas pessoas que estão ao nosso lado emitindo sinais dizendo eu preciso de você, e a gente não consegue ver. E é interessante, doutor, o senhor tocou num ponto muito interessante nos dias atuais, porque quando a gente fala sobre saúde, sou médico, a gente fala saúde e vem a questão clínica, eu sou um pneumologista, um médico forense também, mas sobre saúde mental. A gente toca num ponto que hoje na nossa sociedade, falamos há pouco sobre Covid, né, e as sequelas não apenas emocionais no campo de perdas familiares, mas também as sequelas psicológicas que foram criadas. E me chama muita atenção isso, porque como policial eu acompanho na minha unidade, nas unidades que passei, e com uma certa recorrência a gente tem encarado esse tipo de ocorrência de suicídio. E o que me assombra é que, ao contrário do que alguns pregam, que a sociedade, assim, que a geração mais antiga é uma geração mais rústica, me chama muita atenção o índice realmente de pessoas com uma idade já mais avançada que partiram para essa decisão, né? Uma decisão que a gente lamenta e que a gente fomenta para que a pessoa, em hipótese alguma, venha tirar a vida, mas que procure ajuda, que procure algum profissional, que procure alguém para estar colocando para fora aquele incômodo, aquilo que está perturbando a alma. E eu me lembro muito de uma certa citação do Bauman, que ele fala sobre sociedade líquida e como a sociedade vem sendo conduzida com uma fluidez e uma mobilidade muito grande. E as emoções, elas estão nesse campo também. Acaba que hoje, com esse estímulo que nós temos de felicidade através das redes sociais, as pessoas acabam sempre no comparativo, né? Às vezes a minha grama não está tão verde que nem a do vizinho, e a gente acaba caminhando para decisões que podem gerar desgastes. E uma coisa que eu tenho sempre ouvido profissionais, psicólogos, psiquiatras falando, é esse fator cumulativo de problemas que as pessoas às vezes não colocam para fora. Você que está nos ouvindo aqui, essa conversa boa com o Dr. Márcio, procure um profissional da área de saúde, procure um psicólogo, psiquiatra, procure tratamento, procure um amigo, alguém que você possa estar falando, porque isso é vida. As redes sociais, a pessoa tem que ter muita maturidade. Com certeza. Porque se você todo mundo é feliz na rede social. Você vê, se postar nas redes sociais, é que todo mundo é feliz. E essa não é a vida real. Exatamente. Né? Essa não é a vida real de ninguém. Ninguém tem o seu dia a dia só de sorrisos. Exato. Existem lágrimas também, existem dor, superação, e a vida tem que ser feita de superação. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. E as pessoas, às vezes, não estão preparadas para ver aquilo e achar que aquele indivíduo que aparece na rede social todo dia sorrindo, como é que ele faz isso e a minha vida não é assim? Sim. Então aquela vida não é a vida real. Aquela pessoa que está ali, ele tem dificuldades também. Como esse que está do outro lado do aparelho acompanhando. Com certeza. Então esse que está desse lado, ele tem que ter essa maturidade de saber, não é só isso. E ele não pode querer buscar essa felicidade eterna, que ela não existe. Exato. Eu acho que a maturidade que nós temos que ter é de enfrentamento. Saber que nosso dia a dia vai ser feito de conviver com pessoas boas, conviver com pessoas que são pessoas que não querem o seu bem, isso existe. Aí você tem que aprender a se defender. Com certeza. De tudo isso que a vida nos propõe, que o dia a dia nos propõe. Nós estamos diante disso. Eu me recordo, doutor, de uma situação, uma amiga, assim, não tinha contato, mas fala amigo pela questão da amistosidade, né, da fraternidade. Conheci de longo, assim, de muitos anos, né, e acompanhava lá nas redes sociais, e ela postou uma foto super feliz, sorrindo, tal, uma legenda, aquelas legendas que a gente vê costumeiramente na rede social. Quando foi 2 dias depois, a gente foi surpreendido pela notícia que ela tinha tirado a própria vida. Então, às vezes, nesse mundo de comparativos, né, o ser humano tende sempre a se comparar ao outro,
A rede social ela potencializa, né? Ela potencializa e acirra as competições. E acaba que nesse cenário de desgaste e a importância que a saúde mental ganhou hoje na medicina, né? Com várias obras sendo compostas, apresentadas, publicadas, vídeos também dos mais diversos tipos de autores aí, tentando de alguma forma ajudar essa população que sofre, né? Ou que não está sabendo lidar com esse tipo de problema. Então a medicina, mais uma vez, mostrando a sua importância. Agora a gente vai virar a página, doutor. A gente vai virar a página, falei sobre medicina, a gente falou sobre sua trajetória, mas agora eu queria saber também da influência do doutor Márcio, que além de médico é político, né? O senhor falou da influência da sua família no campo da medicina, né? E como isso estimulou o senhor a escolher medicina, mas eu também sou um cara curioso, aquele cara perguntador. E eu estava perguntando ao senhor exatamente isso. Quem influenciou o doutor Márcio a entrar para a política? A minha família tem políticos, né? Tá vendo? Influência familiar novamente. Tá sempre, graças a Deus, a minha família sempre influenciou muito bem graças tudo a Deus. Na minha vida. Muito bom. Tenho tios e tias que são e foram exemplos para todos nós. Sim, né? Sim. As centenas de sobrinhos que vieram de uma família onde teve meu avô, minha avó, aqui, maternos, meus avós paternos, mas a gente sempre teve uma ligação maior com a parte materna de minha mãe. Desse avô e minha avó, vovô Manu e vovó Adelaide, surgiram, o vovô já tinha 5 filhos, a vovó teve mais 15, 16, e disso aí foi a nossa convivência sempre com eles. Influenciou de todas as maneiras, em tudo na nossa vida. Os nossos tios, eles foram importantes. E eu, na verdade, eu voltei para Palmeira em 1993 para ser médico, mas numa cidade onde eu tinha um tio que tinha sido vereador e prefeito, sim. Não é isso? E uma tia que tinha sido prefeito em uma cidade do sertão, sim. E que 4 anos depois de eu ter chegado em Palmeira, tornou-se prefeita de Palmeira dos Índios, numa situação inusitada. Uma mulher que eu sempre admirei e admiro, né, que é a minha tia Marizé, tenho muito orgulho, né, de minha tia, teve as suas dificuldades administrativas, sim. Mas uma mulher sempre muito correta nas suas atitudes e suas ações. E eu, com 4 anos em Palmeiras, cheguei em 93 para ser médico, exercer a medicina, e em 97 eu era secretário de saúde do município de Palmeira dos Índios, tendo me formado há pouco tempo, onde o SUS tinha acabado de ser criado. E eu não sabia na faculdade. Hoje na faculdade você aprende o que é o SUS. E eu não tive a oportunidade de fazer porque eu praticamente me informei quando o SUS estava sendo criado. Era embrionário ainda. Exatamente. Mas eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. E eu acredito que Deus me preparou. Sim. Porque você, para ter uma ideia... São sinais, né, doutor? Exato, são sinais. Indícios, e depois que você começa a ver esses sinais. Porque eu cheguei em Palmeiras em 93, em 95 eu fui ser secretário de saúde no município de Minador do Negrão. Sem conhecer a prefeita, na época da Socorro, conheci como... Sim. E um amigo, médico de Palmeira, que tinha muita ligação com o Minador, depois da 3ª vez que ele me convidou para ser secretário, eu fui. Ele chamou a primeira vez, eu não dei valor, chamou a segunda, eu não dei valor, e pela 3ª vez ele me convidou para secretário e fui. Isso foi antes do senhor se tornar vereador aqui ou não, depois? Não, fui vereador agora no século XXI. Isso eu estou falando do século XX ainda. O senhor foram quantos mandatos? Me interrompendo. Não, só um mandato. Foram quantos mandatos de vereador, senhor? Só um mandato. Só um mandato. Eu e Júlio nós só tivemos um mandato de vereador. Eu fui candidato outra vez. Fui o 3º mais votado. Sim. Na eleição, mas na época nós não tivemos o coeficiente. Fui o 3º vereador mais votado na época, com 1.400 votos. Eu me recordo disso. Então, isso foi no final do século passado, né, que eu fui secretário aqui. Então fui para Minador, passei 2 anos e em Minador eu me aperfeiçoei, fui saber o que era o SUS. Municipalizei a saúde em Minador. E na época eu tive um contato muito grande com o pessoal daqui, era a 2ª Coordenadoria de Saúde. Então pessoas, grandes amigos, uma equipe competentíssima de técnicos que tinha saúde na época. Foram essas pessoas, não vou citar nomes aqui, mas foram essas pessoas que me ensinaram, que Deus colocou na minha frente para me ensinar o que era o SUS. Lecionaram, né? Exatamente, foi quem me ensinou. Inclusive agora eu perdi um grande amigo, que foi um dos que mais me ensinou nessa época também. E
foi isso, foi Deus que me colocou Minador Negrão no meu caminho. Em 97, no mês superior, eu era secretário de saúde de Palmeira e conhecia o SUS, aí sim, eu sabia o que era o SUS. Você já estava inteirado? Já estava inteirado, sabia tudo. Fomos nós, como secretários, que municipalizamos a saúde de Palmeira dos Índios para a gestão plena na época, um trabalho muito bem feito, com muitas dificuldades, porque a gestão plena você tinha que romper com algumas coisas que vinham há muito tempo, que ninguém acreditava que podia dar certo, e nós mostramos que iria dar certo, e deu. A gestão plena foi uma decisão correta tomada naquele momento, naquele período de 97 a 2000, quando eu fui secretário, com um grupo, não foi a decisão pessoal minha, foi de grupo de fazer isso, porque era importante, e as coisas foram acontecendo. Fui candidato a vereador, fui candidato a prefeito na época, em 2000, dentro de um projeto estabelecido, que uma parte deu certo e a outra não deu. Conseguimos eleger 2 vereadores na época, ligados ao partido que eu era. O grupo, né? Candidato ao grupo, né? Mas infelizmente houve um caminho diferente. E depois fui candidato a vereador. Como eu disse, o terceiro mais votado, não entramos. E depois em Eu me recordo dessa eleição. Foi uma eleição muito bonita. Foi uma eleição, assim, foi uma eleição em que o senhor teve uma votação muito expressiva. Mas pelas questões das regras eleitorais, o senhor acabou não entrando. Se não fosse na regra de hoje, eu tinha entrado. Tinha entrado. Tinha entrado porque a coligação tinha tido os 70% do... E uma coisa, doutor, que me chamava muita atenção, assim, eu sempre fui muito ligado a estar buscando, eu sempre gostei muito de política, né? Eu sempre gostei de ser aquele cara observador, o cara que escuta. Mesmo sendo muito novo, eu sempre tive uma certa ligação, assim, de querer entender como funcionava. E eu me recordo que mesmo ainda novo, né, acompanhava essa eleição, a eleição da tia do senhor, a prefeita Mazé, que surpreendeu o Palmeira dos Índios, né? Foi uma eleição surpreendente. Eu me lembro desse dia, ela passando em carro aberto, pelas ruas da cidade, uma euforia, porque assim, ela vencia grupos, né, que eram fortes politicamente. Exatamente. E surpreendeu, né? A população de Palmeira dos Índios às vezes tem esses posicionamentos políticos que surpreendem, né? Muito sazonalmente sempre acontece, acontece, né? Essas manifestações políticas em que Palmeira surpreende e traz à eleição nomes que fogem, digamos assim, daqueles que seriam os prediletos, né, que estariam ali no topo das pesquisas. Mas eu me lembro muito bem da gestão também enquanto o senhor vereador. E me chamou a atenção porque o senhor se portava como oposição. E eu sou um cara que eu gosto muito de ouvir, porque assim, por que oposição? Oposição só por simples bandeira partidária ou oposição por conceito, por ideologia, por postura, por valores, princípios? E eu me recordo de ter ouvido alguns, lido na verdade, porque a gente não tinha tinha Instagram, não tinha as gravações, era mais por jornais, os recortes das falas que os jornalistas podiam, a importância da imprensa, né, de apresentar. Eu lia os jornais e lia parcela, né, fatia do pronunciamento das falas do senhor lá na Câmara de Vereadores, chamava a atenção a sua coerência. E eu disse, né, sempre disse assim, poxa, o doutor Márcio, para mim sempre tinha essa referência, porque mesmo sendo oposição, era uma oposição com coerência. Com respeito. Exatamente. Esse perfil, acredito, doutor Márcio, me influenciou muito. Porque quando eu me propus, eu sempre, quando eu me propus a ser candidato em outras eleições, acredite, esse estilo do senhor também teve uma influência sobre mim, porque eu via a política sendo tratada dessa forma. Que você deve discordar, mas com respeito, com coerência, você deve apontar, ao mesmo tempo que você deve criticar, você deve também ter a honradez de elogiar quando merece o elogio. Eu acredito que quando a gente constrói assim, por vezes a gente não vai entrar no campo, né? E não vai agradar aqueles que querem o acirramento, né? A gente sabe que a corrida eleitoral, ela gosta desse antagonismo, dessa polaridade, norte contra sul, vermelho contra azul, e isso inflama, né? Eu acho isso ótimo, desde que o respeito seja mantido. Acho que isso, ninguém pode, um mundo onde todo mundo pensa igual é horrível. Exato. Né? Eu acho que todo mundo está errado, né? Então, eu acho que o que você coloca aí é muito importante, porque eu fui um vereador de oposição durante 4 anos, Salles, mas não existe nenhum pronunciamento meu naquela Casa Legislativa que eu tenha faltado respeito ao chefe do Executivo. Nenhum. Todas as minhas posições eram de buscar esclarecer coisas que me eram trazidas ou que eu buscava também. Você estava cumprindo o seu papel como vereador. Estava cumprindo meu papel. Quando eu fazia representação ao Ministério Público, era porque chegava no momento em que as coisas não eram atendidas dentro de um processo legislativo que tinha que ser seguido. E a população enxergava isso, doutor? E eu me lembro que eu levei um secretário, na época,
à Câmara e eu disse para esse secretário na época que ele estava acabando com o futuro político do gestor na atualidade. Como ele se comportava, como esse secretário se postava. A forma como ele estava tocando a parte. Exatamente, né? E realmente aconteceu. Esse secretário hoje não existe mais, né? Aqui na nossa região. Sim, sim. E eu dizia isso, defendendo o chefe do executivo, não defendendo no sentido de defender a pessoa, mas o que ele representava, o poder executivo municipal. Então, foi essa, porque nós vivemos numa cidade, nós vivemos num mundo onde você convive com as pessoas. Eu acho que você não pode faltar respeito com ninguém, não porque faltar respeito porque no futuro eu posso estar junto, não. Você não deve faltar respeito porque você está lidando com uma pessoa e você quer ser respeitado também. Sim. Não é? E nós tivemos uma disputa aqui. Eu aprendi uma coisa, doutor Márcio, que é melhor um braço estendido do que um punho cerrado contra você. Né? Exatamente. E você vai para uma disputa eleitoral, mas você vê as pessoas aqui, eu tenho 33 anos em Palmeira, então a gente tem que ter adversários, mas claro, você não pode ter inimigos na política. Pode ter discordância. Porque essas crianças que alguns, por exemplo, tem pessoas que estão de lado oposto, mas eu vi praticamente nascer aqui, cuidei... Eu, por exemplo, estou aqui falando com o senhor. Né, cuidei dessas crianças que podem pensar diferente, podem estar de lado diferente, podem pensar diferente de mim, claro, mas eu tenho que respeitar. Né? E uma postura que eu tive numa campanha aqui, onde pessoas vinham de fora, porque você sabe, sempre vem pessoas de fora para uma campanha, e quando chegavam aqui, eram para denegrir a imagem do opositor. Horrível isso. Então eu disse uma vez, numa reunião, sempre fazia essa reunião, eu dizia, ou nós fazemos uma proposta de nos apresentarmos à sociedade e dizendo, eu quero ser candidato porque eu sou bom, não é porque o outro é ruim. Apresentar suas propostas. O outro pode ser até bom quanto eu, agora eu tenho que ser melhor, eu tenho que mostrar para a sociedade que eu sou melhor. Exatamente, é assim que eu penso também. Então você não pode querer ocupar um espaço porque o outro é ruim, não tem que ocupar, você não tem mérito para isso. Né? Então o outro não pode ocupar o espaço que está sendo disputado porque ele é ruim, não, ele é tão bom quanto eu, agora eu sou melhor, por isso que eu quero estar lá. Eu sei que eu posso fazer melhor. Eu tenho a discordância de ideias então, e o comparativo de projetos. Exatamente. Né? O projeto dele é bom, mas o meu vai ser melhor. Esse respeito tem que ser mantido, porque como eu sempre disse, eu disse nessa reunião, quando vocês saírem daqui, entrar nos carros de vocês e forem para Maceió, eu vou para Tip Top. E lá eu posso encontrar essa pessoa. Claro. Né? E eu quero que essa pessoa me veja como um adversário, não como inimigo. Um discordante, né? Alguém que discorda, mas não como inimigo. Constrói. Eu acho que isso é que é importante, é você saber que você não é o dono da verdade. E tem momentos em que se quer fazer mudança, se mudanças são propostas, como você disse aqui, o eleitor é soberano, e graças a Deus a gente vive num regime democrático de direito em que ele é opção. E se você vai para uma disputa e o eleitor escolhe outro, ótimo, escolheu, não foi a minha proposta, e eu tenho que torcer para aquele outro que o eleitor escolheu, dê certo, faça o melhor. Faça o melhor. E não querer que seja ruim para eu voltar por cima, não, faça o melhor. E a gente torcer que faça. Agora, infelizmente, você sabe que tem pessoas que você tem que se propor a fazer com que a sua proposta chegue, porque você sabe que o outro não vai fazer. Agora quem tem que julgar é o povo. Agora eu vou dizer, eu posso fazer bem, vou fazer bem e posso fazer o melhor por vocês. Quem tiver no alcance das minhas competências, eu vou lutar para fazer da melhor forma possível. Eu sou um cara que, como eu disse ao senhor, doutor Márcio, eu sempre gostei de dar pitaco, né? Observar o cenário político, mesmo desde novo, né? E observar a trajetória política da nossa cidade. E me chamava a atenção que tinha saído da gestão da sua tia, ela não tinha sido eleita novamente, né? Houve a transição, mas a sua aceitação popular era muito alta, né? E os seus eleitores eram eleitores fiéis e, ao mesmo tempo, o seu respaldo sobre aqueles também que não eram seus eleitores era muito positivo. Isso foi constatado nas eleições seguintes, até quando o senhor se tornou vereador por Palmeira dos Índios. E aqui eu queria deixar assim, né, essa trajetória de vereador antecedendo a ser vice-prefeito da cidade, nessa composição com o Júlio César. Desse mandato vereador, qual obra o senhor poderia, qual ação, na verdade, o senhor poderia apontar, ou qual o papel que o senhor acredita que exerceu e que teve assim, poxa, esse foi meu marco no meu mandato legislativo enquanto vereador de Palmeira dos Índios? Acho que o mais importante que eu sinto que eu fiz como vereador foi legislar, na palavra mais, vamos dizer assim, literal. Mais firme e literal. O que é que eu fazia? Eu ouvia as pessoas.
As pessoas me procuravam. Alguns me procuravam com demandas onde queriam me expor. Eu digo, ótimo, eu me exponho. Agora, onde é que estão as provas? Isso. E você vem junto comigo. Porque eu não vou botar um nascedouro numa prova que não existe. Né? Então, Exato. você vai ser o nascedor das minhas provas. Você vai ser a fonte, né? Então, essas pessoas saíam, tiravam o corpo. Né? Queriam, vamos dizer, talvez jogar a minha postura de independência, ver a minha postura de independência para mim, para criar dificuldades. Então eu digo, não tenho problema nenhum, não tenho medo nenhum de me expor, desde que eu possa ter provas que sejam fortes. Sim. E que eu possa dizer de onde é que elas vieram. E aí tem a maturidade política também, né, doutor Márcio? Porque a gente pode encarar, eu estou falando como alguém que nunca foi vereador, nunca tive mandato, mas eu encaro assim, mesmo não tendo o tempo de vida que o senhor tem, a experiência política, eu encaro assim, que às vezes as pessoas vêm nos procurar porque às vezes não conhecem como é um rito, né? O que deve ser mantido, a legalidade que as ações devem ser, o protocolo legal, digamos assim, que deve ser feito com uma situação dessa. E outras podem vir maliciosamente para fazer aquilo que o ditado popular chama, né, de jogar aos leões, né? Exatamente. Apresentar algo... Boi de piranha. Isso, boi de piranha. Aí entra a maturidade de ter esse discernimento, né? Esse discernimento, conversar, ouvir, extrair o máximo de informações. Eu me lembro, Salles, que uma vez uma comunidade trouxe uma denúncia de algo que foi feito na comunidade que eles achavam que não estava coerente. E eles me trouxeram as provas de tudo e isso eu encaminhei. Pedi explicações. As explicações não foram dadas pelo executivo, mas eu ouvi o anseio, não era o anseio de... Você sabe que é muito difícil você, como legislador de oposição, conseguir o que quer que seja para uma comunidade. Sim. Você não tem. Então você tinha que ser o ouvido e a voz do povo. E eu levei as demandas, né, dessa comunidade que não concordou com algo que foi feito lá, a compra de um determinado terreno, e não tendo resposta do executivo, eu representei no Ministério Público. O que foi que deu isso? Eu não sei, porque depois você entrega no Ministério Público, o Ministério Público é quem tem que fazer. Então, esse foi o papel. É o fiscal, as pessoas iam à Câmara sabendo que iam encontrar em mim uma pessoa que ia ouvir as demandas da comunidade, e essas demandas sendo ouvidas, elas iriam ser conduzidas dentro do rito legal e legislativo, e eu teria como dar respostas a elas. Como eu fiz isso com a UPA, alguns na época achavam que eu estava querendo era contra a abertura da UPA, absolutamente. Eu discordei do modo de gestão que ia ser implantado na UPA. E depois, como vice-prefeito e secretário de saúde, aquilo que eu tinha defendido em 2014, nós implementamos, que foi um modelo de gestão onde o município fizesse a gestão da UPA, e não você terceirizar para que outros fizessem. Então, a gestão hoje, ela é uma gestão local, lógico, você tem a maneira de fazer essa gestão, e isso aí, depois de muito tempo, nós provamos que aquilo que eu defendia na época estava certo. Doutor Márcio, para alguém leigo como eu na área da saúde, né, assim, tem umas informações que eu consigo coletar pelo conhecimento que a minha esposa tem, ouvindo pessoas como o senhor, mas para quem está assistindo a gente, esse comparativo que o senhor falou da gestão da UPA, né, de ser terceirizada e gestão da prefeitura, de forma simples, para que o cidadão que está nos assistindo aqui, para quem está assistindo, possa compreender essa ação exata, cirúrgica, digamos assim, que o senhor propôs, afinal de contas, sendo alguém que labuta na área da saúde. Lógico, é simples. Antigamente, a prefeitura contratava uma empresa e essa empresa ia fazer a gestão total da UPA. Sim. Tudo, absolutamente tudo. Contratação de funcionários, absolutamente. A prefeitura só repassava o dinheiro para essa empresa. E depois que nós fizemos a prova, você fazer a gestão própria. O município faz a gestão e faz as contratações. Se ele tiver que terceirizar alguma coisa, ele terceiriza aquilo setorizado. Entendi. Determinada seção da... Somos nós e nós conseguimos fazer isso, um custo bem menor na época. É lógico que hoje a UPA ela tem uma estrutura muito maior, mas quando nós assumimos, eu e o Júlio, quando nós assumimos em 2017, a UPA tinha fechado em 31 de dezembro de 2016. Nós assumimos com a UPA fechada e tivemos que ir atrás para poder abrir com o UPA tinha um débito muito grande com as empresas e nós tivemos que fazer as negociações para abrir e a UPA não fechar, porque nós não tínhamos porta de entrada no município mais. E Palmeiras é porta aberta para outros municípios também, né? E a porta de entrada era a UPA e nós encontramos ela fechada, né? Então, isso daí
São quantos municípios, doutor Márcio, uma pergunta? Hoje seria só para a 8ª região, mas hoje você atende de onde vier gente. Bom Conselho também, Bom Conselho, né? Pessoal das cidades vizinhas. É uma porta aberta. Né? A UPA ela faz parte da rede de urgência e emergência. Ela é a porta de entrada dos traumas. Né? Então, qualquer trauma que aconteça na jurisdição da UPA tem que vir para aqui. E direito ao atendimento médico, né? Para a unidade de emergência Arapiraca. Então, é isso daí. Então, o município mostrou essa maturidade, mostrou que tinha condições de fazer. E o conhecimento que o senhor tinha na área canalizado para que... Isso é uma coisa muito fácil de se colocar, onde se você não tiver a capacidade e a condição de fazer a gestão da saúde e terceirizar para outro, você não tem capacidade de fazer nada, nem condições de fazer nada. Claro. Então foi isso que nós defendemos lá em 2014 e defendemos depois também e conseguimos fazer. Eu vejo a importância, doutor Márcio, quando o senhor fala, toca nessa temática, né, da gestão, da decisão, de quem vai estar à frente, porque à medida que a prefeitura ela avoca novamente, digamos assim, tira essa processo de terceirização total, ela também abre, obviamente, traz para si a possibilidade da crítica, né? Mas eu acredito que a crítica da população dá também a possibilidade da prefeitura... De você corrigir. Exatamente. E essa ligação da população com a prefeitura faz com que a população se sinta representada pelos seus representantes políticos. Mas o poder executivo e o poder legislativo não é nada mais do que... Exatamente isso. Gostava sempre de dizer que nós somos empregados e funcionários do município. Exatamente isso. As pessoas acham que o poder é seu. Não, o vereador, eu sempre começava as minhas falas cumprimentando, não era o presidente da casa, eu cumprimentava o povo. Primeiro eu cumprimentava o povo, claro. Quando eu ia usar a tribuna. Ele é que é o meu patrão. Ele é o empregador, né? O presidente depois é que eu cumprimentava, o presidente da casa na época. Então, é isso daí, a gente tem que entender que nós exercemos um cargo eletivo político para fazer o bem à população. E ele é que é o patrão, ele é quem tem que reclamar, ele é quem tem que buscar em você a solução dos problemas que afligem a eles. Eu sou um defensor, doutor Márcio, da meritocracia. Eu acredito que a ocupação dos cargos deve ser realmente feita por critérios técnicos. Porque, e assim, não apenas a parte da tecnicidade, alguém técnico, mas alguém compromissado com o serviço público. Quando eu olho para certos locais, seja estados, ou o próprio país, municípios, em que eu aqui em Alagoas já trabalhei em vários municípios de Alagoas, vários, a Grande Sertão, acho que de quase todos eu já tive a oportunidade de fazer, da minha profissão, de estar trabalhando. E eu tive contato com gestores, com representantes de pastas, e para mim sempre é muito lamentável quando eu me deparo com alguém que foi colocado ali pelo critério daquela palavra que é muito repetida no cenário político, chamada governabilidade. A composição do executivo com o legislativo, por muitas vezes, promove a indicação de nomes que não são técnicos, que não têm aquele conhecimento e que podem trazer para o município uma má oferta de serviço. E nesse cenário, doutor Márcio, a gente torce, né, para que os gestores que serão continuados aqui, os próximos, eles adotem o que nós vimos aqui na gestão que o senhor também participou. A gente viu como a gestão do Júlio César, casada com o seu apoio, casada com a sua liderança também como vice-prefeito, o bem que trouxe a Palmeira dos Índios, numa eleição que trouxe uma mudança de paradigma político para a nossa cidade. Em todos os sentidos, doutor, né? E aqui eu falo não apenas como alguém que mora na cidade, mas um eleitor, um cidadão de Palmeira, alguém que semelhante ao senhor nasceu na cidade, tem toda uma ligação. E a gente torce pelo sucesso aqui de Palmeira, torce pelo sucesso da cidade. E essa gestão, ela marcou, e o senhor participou ativamente dessa gestão, tem a sua participação. E, obviamente, a população também enxerga no senhor uma liderança política muito forte. Aí já vem um quadro que está aqui no nosso programa que é verdade ou fuxico. E aqui a gente já quer saber, doutor Márcio, tem muita gente falando que o senhor vai ser candidato a prefeito. Verdade ou fuxico, doutor Márcio? Talvez seja um pouco de verdade, talvez seja um pouco de fuxico. Tem um pouco do Júlio, né, doutor? Mas é o seguinte, o doutor Márcio é um cidadão de Palmeira, né? Radicado em Palmeira, moro em Palmeira, amo minha terra. Faço parte de um grupo político. Sim. Né? O que é que eu pretendo? Pretendo 2024 é o ano da política. Eu pretendo 2024 ser
o melhor candidato a prefeito que este grupo possa ter. Certo. E ter a honra de ser indicado por esse grupo, que a liderança política é do prefeito Júlio César, né? Palmeira pode ter um novo gestor a partir de 2024, Claro. E se eu for escolhido por esse grupo, eu honrarei essa escolha e vou colocar o meu nome e vou para a disputa para ganhar a eleição. Agora, a partir de 2025, ele pode ter um novo gestor, mas vai continuará tendo o grande líder político que é Júlio César. Sim. Júlio continuará, isso aí ninguém deu a ele, ele conquistou. Claro. Ele conquistou esse título de grande liderança política de Palmeira dos Índios. E com méritos. Palmeira dos Índios hoje é outra cidade em todos os sentidos. Com certeza. Ele, o Júlio, elevou em muito a exigência do eleitor de Palmeira dos Índios, né? Então, é verdade porque eu quero ser candidato a prefeito em 2024. E é fuxico quem disse que eu já sou candidato. Não, eu não sou candidato já. Diga nem pode, né, doutor? Eu só serei candidato se em 2024 eu ter as condições de ser o melhor candidato desse grupo. Certo. Eu sendo o melhor candidato desse grupo, vou buscar a minha indicação dentro do grupo político liderado pelo prefeito Júlio César para disputar a eleição com toda a honra. Agora, volto a dizer, a partir de 2025 terá um novo gestor, mas o líder político será o mesmo, será o prefeito Júlio César, e que nós vamos juntos continuar lutando para o crescimento dessa cidade e para colocar o Júlio dentro do cenário estadual, Claro. fortalecer ainda mais esse caminho do Júlio dentro Porque do cenário Palmeiras já estadual. está num protagonismo no E estado. ele tem muito que contribuir, continuar contribuindo ainda para este município e continuar e contribuir muito mais para esse estado. Eu acho que o Júlio se credenciou para disputar qualquer cargo eletivo que ele queira. Comungo da mesma ideia. E terá do gestor, Mesma opinião. se for eu, todo o apoio que ele precisar para esse caminho que ele venha a seguir. Então, volto a dizer, vontade eu tenho de ser. Aquela candidato palavra a querência, prefeito. né? Querência eu tenho. Querência eu tenho. Agora eu preciso ser um bom candidato em 2024. E sendo um bom candidato, eu vou buscar a indicação do grupo, vou procurar, eu acredito que confiança esse grupo liderado pelo prefeito Júlio César tem em mim, que a minha postura esses Sua trajetória, 8 sua história, anos, né, doutor? é Também. de total compromisso com aquele. Com Tem uma aquilo palavra que eu poderia dizer, lealdade e fidelidade. Lealdade e fidelidade, porque eu acredito no que está sendo feito, né? E eu não queria ser vice-prefeito, né? Eu achava que a minha carreira política se encerrava como vereador. E foi o Júlio que despertou em mim o desejo de continuar. E eu não me arrependo absolutamente de ter seguido esse caminho e ter visto Palmeira dos Índios conquistar esse espaço no cenário estadual e de projeção nacional. Nós somos hoje uma cidade reconhecida, uma cidade que brilha, uma cidade que tem luz própria, uma cidade que abraça, né? Uma cidade que as pessoas se sentem bem. Né? Ele se tornou protagonista novamente da sua história. E é bom, para quem mora em Palmeira é maravilhoso. Vamos sair daqui agora e vamos andar pelas praças uma hora dessa em Palmeiras. É aquele orgulho, lotadas, né? As pessoas Resgate. gostam de ir para a rua de Palmeiras. Nós não tínhamos um espaço de convívio urbano. Vários, né? Hoje a minha esposa tem um grupo de amigas que elas vão toda noite, depois da academia saem, vão para, uma delas mora ali perto da Praça Valdomiro Mota, vão para ali andar. Se a gente for lá agora, daqui a pouco passa lá. Toda vez que eu passo lá, você vai na Praça da Casuarina, está cheia, você vai ali no Largo da Tipitó, tem vários ambientes, você vai achar está cheio de gente. Então a cidade que, graças a Deus, o Júlio elevou demais o nível de exigência do eleitor palmeirense e que ele vai querer alguém que tenha o mesmo perfil e que tenha a liderança do prefeito Júlio César. Júlio é o líder político, continuará sendo a liderança política desse município. Hoje eu tenho, se eu for a gente pode dizer gestor. A gente pode dizer com muita tranquilidade, doutor, que hoje o Júlio é a maior liderança política aqui da nossa cidade, né? Sem dúvida, ele continuará sendo. E a influência que ele tem no eleitorado, né? Hoje ele tem uma influência muito grande no eleitorado palmeirense. E esse protagonismo de Palmeira atrai, inclusive aquela máxima que alguns gostam, dos forasteiros também, que querem vir para Palmeira, porque Palmeira começa a ganhar um protagonismo. Então, os candidatos, os possíveis, aqueles nomes que a gente já vê ventilados aqui na cidade, alguns até de fora, que aparecem para tentar aquela campanha folclórica às vezes, mas também uma campanha que quer arriscar no zebra, né? Vai que a zebra alcança, mas acredito também que a gestão, né, ela trouxe não só um paradigma daquilo que a gente acabou de falar, o senhor falou sobre as obras, que são muitas na cidade, vários ambientes que foram revitalizados, outros construídos,
e que trouxeram novamente, resgataram na população de Palmeira esse amor, essa paixão pela cidade. Então, o senhor participa dessa gestão. E eu repito, né, as palavras que eu definiria nos bastidores, que eu vejo, isso é uma observação minha, justamente são as palavras de lealdade e fidelidade. Vejo isso e aqui vai, obviamente, uma opinião que acredito que é comungada de muitas pessoas aqui em Palmeira dos Índios. E a dúvida, obviamente, porque o Júlio até agora não se pronunciou quem vai ser o candidato a ser indicado por ele. Tem tempo daqui para lá, óbvio, daqui para a eleição. E a nossa expectativa é que o nome que seja indicado seja um nome que realmente a população se sinta representada nessa continuidade, não é isso, doutor Márcio? E aqui a gente vai agradecendo, encerrando esse programa, muito, mas muito grato pela tua audiência, você que está aí com a gente. E doutor Márcio, repita as palavras que falei no início. Para mim é motivo de muita alegria ter estado com o senhor aqui, uma honra poder conversar, poder bater esse papo, que acredito, foi prazeroso, foi um papo super descontraído. Prazeroso para mim também. Para que não só eu, mas também quem está nos ouvindo possa conhecer mais um pouquinho do doutor Márcio. E esse é o Conte Mais. Doutor Márcio, fica à vontade para encerrar. Salles, eu quero agradecer a você pela oportunidade de poder participar deste momento, de conversarmos, batermos esse papo, dizer que é muito importante tudo isso, todo esse momento na vida de qualquer pessoa, se fazer conhecer mais, e dizer que a minha alegria é muito grande de poder conversar com as pessoas que estão aqui, conversar com você, trocar ideias, e dizer que, apesar da idade, com 59 anos, quase 60 anos de idade para o ano que eu estou fazendo, eu sempre me senti muito jovem, e acredito que tenho muito para contribuir ainda. E se Deus me permitir, de poder estar o ano que vem apresentando meu nome para disputar a eleição. Volto a dizer, faço parte de um grupo político e esse grupo vai amadurecer, tenho certeza, um nome que possa conduzir esse processo. E o meu nome está posto dentro do grupo também e eu vou fazer tudo para ter as condições de ser o representante desse grupo nessa disputa eleitoral 2024. Muito obrigado e agradecer a Deus essa oportunidade. Esse foi um Conte Mais e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Forte abraço e até lá, com fé em Deus.